Sim, sim, sim. Está acontecendo de novo e a maioria ainda nem percebeu. Atualmente, com o Bitcoin, não estamos apenas em uma posição bastante boa. Não, também rompemos certa zona, onde está lentamente se tornando otimista novamente. Aos poucos, o sentimento está mudando de direção. Do ponto de vista da liquidez, tudo ainda parece estar bem. Eu posso imaginar que podemos cair para 92, 93 mil dólares e pegar mais dinheiro. Não temos mais tanta liquidez aqui embaixo. Pode ser que agora vejamos a ruptura lentamente. Tecnicamente, tudo parece estar bem até agora. Toda vez que encontramos resistência na média móvel de 200 aqui, vimos um grande impulso para cima, e agora pode ser exatamente assim novamente. No entanto, ainda estamos em uma área neutra, e as pessoas ainda estão com medo. Isso se deve, principalmente ao fato de que muitos ainda esperam uma recessão este ano. E precisamos simplesmente observar certos pontos. O produto interno bruto no primeiro trimestre deste ano foi negativo. Consequentemente, o risco de recessão aumentou um pouco. Mas o que se deve dizer agora é que, de acordo com a avaliação atual, temos um PIB de 1,1% para o segundo trimestre. Então, aqui novamente um aumento. Também vemos isso. Subimos novamente aqui. Muito, muito importante, pois teríamos oficialmente uma recessão se tivéssemos um crescimento negativo em 2 trimestres consecutivos. Atualmente, não parece ser o caso, o que significa que não entraremos em uma recessão. Assim como a taxa de inflação básica nos Estados Unidos também está começando a cair lentamente. Estamos cada vez mais próximos da meta do Fed. O objetivo é alcançar esses 2% de inflação. E vocês veem, estamos chegando cada vez mais perto. Isso significa que, quando isso acontecer, a impressão de dinheiro começará lentamente. E isso seria o melhor para os nossos mercados. Queremos aqui capital novo, mas não queremos uma recessão. Isso seria fatal, e ainda pior. Mas agora sabemos que este ano veremos várias reduções nas taxas de juros, e essas reduções nos trazem novamente capital fresco para os mercados. Também sabemos que o balanço do Fed está se achatando cada vez mais e lentamente, iniciando uma mudança de tendência, de modo que veremos novamente uma expansão monetária. Se virmos uma expansão monetária, o dólar americano também cairia ainda mais. Quanto mais ele cai, mais os investidores se tornam propensos ao risco. Aqui, isso é muito importante, pois algo interessante acabou de acontecer com o dólar americano. Nós rompemos o valor de 100 no dólar americano, e, toda vez, no passado que isso aconteceu, o dólar ficou ainda mais fraco, e tivemos o Bull Run. E exatamente nessas fases, tivemos o Bull Run, a temporada de altcoins. Atualmente, estamos novamente no mesmo ponto, em que o dólar rompe o valor de 100, e continua enfraquecendo, e assim poderíamos ver, novamente esse Bull Run, junto com a temporada de altcoins. E isso será ainda mais reforçado, se virmos uma expansão monetária em breve. E é realmente interessante como o comportamento do dólar americano é idêntico, seja com um presidente democrata ou republicano. Na primeira vez, quando Trump era presidente, ele fortaleceu o dólar a curto prazo, mas o enfraqueceu a longo prazo. Exatamente. Isso está acontecendo agora. É exatamente assim que está acontecendo novamente. Com Joe Biden ou Obama, foi o contrário. Eles fortaleceram o dólar inicialmente. Mas se isso continuar assim, o dólar continuará enfraquecendo nas próximas semanas e meses, porque também estamos vendo uma expansão monetária, e assim por diante. E isso é muito bom, porque, como eu disse, quanto mais dinheiro temos para os ativos de risco, mais inclinados ao risco são os investidores aqui. É exatamente isso que queremos ver, tanto no Bitcoin quanto no Ethereum. Finalmente rompemos zonas extremamente importantes. Olhem para esta zona de resistência. Testamos essa zona 5 vezes. Talvez tenhamos até ultrapassado brevemente, mas toda vez ela nos empurrou para baixo. Agora tivemos aqui nos últimos dias um breakout razoável. Isso não é coincidência. Com o Ethereum é exatamente a mesma coisa. Olhem para isso. Testado o tempo todo, 4 vezes seguidas. E agora tivemos aqui o rompimento razoável. Isso é muito positivo e também indica para mim que este foi um rompimento sustentável, e não algo de curto prazo. Aqui no Ethereum, é claro, que depende de como as coisas vão continuar, mas seria importante que agora o Ethereum começasse a se mover lentamente e começasse a superar o Bitcoin. Isso seria definitivamente bom, então poderíamos começar a falar de uma temporada de altcoins. Na verdade, parece que não pode ir mais fundo em relação, mas nunca se sabe. Mas, basicamente, estamos realmente em pontos muito interessantes, tanto para o Bitcoin quanto para o Ethereum no momento, assim como na dominância do Bitcoin. Aqui, nós nos estabelecemos o tempo todo, continuamos a nos estabelecer, mas parece que estamos nos aproximando cada vez mais da zona de resistência superior.
E, a partir daí, como no passado, provavelmente romperemos para baixo. E, a partir daí, provavelmente, cairemos. E quando cairmos, fica interessante, se também conseguirmos romper essa zona aqui. Parece um Heisenberg, pelo menos tecnicamente no gráfico. E eu também acho que a dominância do Bitcoin não pode subir muito, muito mais. Claro que pode subir ainda mais, mas eu acho que o maior crescimento já vimos aqui. Acredito que 2, 3% ainda é possível, mas muito, muito mais não deve ser, apenas por causa dessas zonas de resistência. E então só depende de quando o dinheiro será impresso, e de quão mais propensos ao risco nos tornamos, com o dólar americano. Essas duas coisas vão se tornar extremamente interessantes. Essas duas coisas vão garantir que, especialmente, o setor de altcoin esteja realmente performando bem. E isso aqui também é muito interessante, pois o S&P 500 corrigiu bastante recentemente, mas nessa correção já recuperamos mais de 50%, apenas com base na correção. E isso é muito bom, porque todas as vezes no passado, exceto em 2022, foi o caso de que não construímos um novo fundo depois disso. E também maio foi historicamente um bom mês para o Ethereum. Estou muito ansioso para os próximos 1 ou 2 meses com o Ethereum, porque, como disse, vimos um belo rompimento. Realmente só depende de como vamos nos sair com o Ethereum em relação ao Bitcoin. Isso realmente desencadeia, mais uma vez, essa última fase de euforia nas altcoins. E Michael Saylor continua comprando, como anunciou ontem. Estou curioso para ver se hoje ou amanhã serão divulgados os números de quanto ele comprou novamente. Mas ele também queria levantar mais 80 bilhões de dólares. E esse dinheiro, de qualquer forma, será investido novamente no Bitcoin. Isso também poderia nos dar outro impulso, talvez até o próximo impulso em direção a 120, 130 mil dólares. E com isso, ele poderia então iniciar essa temporada de altcoins. Como eu disse, não estou declarando uma temporada de altcoins aqui. Eu também espero que isso se prolongue um pouco, mas atualmente já existem alguns números e dados, que não parecem tão ruins, para os próximos meses. Aos poucos, esse fundamento está se consolidando cada vez melhor, porque, quero dizer, mesmo no passado, era assim, quando todos sabiam que estávamos em uma recessão, era exatamente nesse momento que as coisas começavam a melhorar, porque nem todo mundo pode estar certo ao mesmo tempo. Na maioria das vezes, antes da recessão, já tínhamos expandido nossa posição e é muito importante entender que, mesmo que uma recessão venha, isso é apenas alarmismo, pois a partir desse ponto, novo dinheiro também é impresso. A recessão que tivemos em 2020, durante o crash do corona, foi realmente intensa. Corrigimos quase 50%. Foi difícil, caiu muito, mas vamos dar um zoom para fora. Vocês sabem exatamente o que aconteceu. A partir desse momento, começaram a imprimir dinheiro de forma absurda. Por causa dessa recessão, por causa do crash do corona, caímos bastante, mas o dinheiro foi impresso em massa. Não enlouquecemos imediatamente com o Bitcoin. Houve um pequeno atraso aqui também, porque sempre temos alguns meses de atraso, com a liquidez global. Mas depois disso, tivemos uma grande explosão tanto no Bitcoin quanto na liquidez global. Portanto, a longo prazo, uma recessão não é nada grave e é apenas uma correção curta. Pode ser que até agora tenha sido uma pequena, mini recessão, e que agora possamos subir de forma razoável novamente. Porque uma recessão real, baseada em números, dados e fatos, não deveríamos ver. Eu já mostrei para vocês a previsão para os próximos números da inflação é novamente positiva. Não vemos um crescimento negativo, mas sim um crescimento positivo. E, portanto, isso não é uma recessão. Este crash aqui sozinho foi de quase 32%. E exatamente esses tipos de crashes tivemos em todos os ciclos passados. Aqui, e isso é completamente normal, no caminho para o topo do Bulone. Frequentemente temos correções de 30%, que fazem parte do processo. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Por favor, deixem um like e um comentário no vídeo. Isso definitivamente me ajuda.